E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui no canal, como eu sempre digo, você vai encontrar diversos vídeos aí sobre desenvolvimento de software em geral, com foco maior na linguagem Go, mas a gente tem aí diversas playlists no canal que você pode visitar na seção playlists e conhecer também outros tipos de vídeos que a gente faz aqui. Também dentro aí dessa área de desenvolvimento, mas focado ali em outras linguagens, não necessariamente falando de Go. Mas o foco maior aqui do canal, como eu sempre falo, é na linguagem Go. Então, se você chegou até aqui para aprender alguma coisa sobre Go, então você chegou no lugar correto, beleza? Essa série aqui que a gente está desenvolvendo, na verdade, aqui esse vídeo é um reflexo dessa série que a gente está desenvolvendo aqui sobre criação de jogos usando Go e a Ebit Engine. Então, nesse vídeo, a partir desse vídeo especificamente, a gente vai começar a construir um joguinho, um jogo famoso, bem conhecido aí, acredito que por todos, mas que eu achei que é um jogo interessante para a gente colocar em prática o que a gente viu até aqui da Ebiten. Então, a gente vai desenvolver esse joguinho aqui, que é o famoso Snake Game. Eu sei que ele não tem um apelo visual dos melhores, mas vai ser importante aqui para a gente exercitar tudo aquilo que aprendemos até agora. Então o jogo funciona bem padrão, né? Então a gente vai movimentando aqui a cobra, ela vai comendo ali a maçã e vai fazendo pontos ali, né? Então observe que a pontuação ali vai aumentando. A gente não colocou uma lógica muito complicada, eu sei que dá para colocar mais coisa aqui, aumentar a velocidade, por exemplo, não estou fazendo isso, mas você pode pegar o jogo básico que a gente vai construir aqui e colocar aí um pouco da sua criatividade para deixar o jogo mais interessante. Então, basicamente é isso, né? Se a cobra bater aqui na parede, por exemplo, ela acaba o jogo, a gente pode apertar R para reiniciar e tem também uma outra coisa aqui, que é se a cobra, por exemplo, mover na direção contrária, ela vai encerrar o jogo, ou se ela morder o próprio corpo, né, digamos. Eu só colocar mais objetos aqui pra gente testar isso. Ver se aqui já dá, acredito que sim, pronto. Então, dessa forma, o jogo acaba também, mostra aqui a pontuação em cima, a gente está usando um íconezinho, então a gente vai construir esse jogo ao longo dos próximos vídeos. Eu não sei bem quantos vídeos eu vou gravar aqui para desenvolver o jogo. Eu vou cortando aqui uma quantidade de tempo que eu achar interessante. Belezinha? Então é isso aí que a gente vai começar a construir a partir de hoje. Como eu falei, é um jogo bem simples. De repente aí, dependendo da aceitação aí do vídeo, a gente pode trazer outros jogos. Eu nunca fui um desenvolvedor de jogos, como eu comentei lá no começo da série, eu comecei a me interessar um pouco mais recente, comecei a programar ali junto com meu filho, e aí comecei a entrar nesse universo aí de desenvolvimento de jogos, e achei bem interessante, e achei legal trazer aqui para o canal também, e apresentar essa opção, essa biblioteca, pra gente que é do mundo Go aí utilizar. Então, beleza, sem mais delongas aí, vamos lá pro vídeo em si. Então, eu vou criar aqui o nosso arquivo inicial. Eu vou usar aqui o atalho que eu tenho para criar o jogo padrão. Eu vou só fazer aqui algumas pequenas modificações, como por exemplo, eu vou adicionar aqui as variáveis para largura e para altura. Eu estou colocando esse valor aqui, ele vai ter uma razão, depois a gente vai entender melhor, mas é importante que o valor ele vai ter uma relação com o tamanho dos nossos sprites. Então você vai precisar se atentar a isso depois. Bring width, height, ponto. Faltou aqui criar o módulo. Então, go mod init, chamar aqui de github.com, chamar de go snake game, módulo. E agora eu posso fazer um go mod tide aqui para ele baixar a Ebiten. Prontinho, agora com isso a gente já tem pronto, agora ele já eu posso rodar aqui go run main e a gente vai ter aqui essa janelinha totalmente sem graça e a gente já conhece aí a linguagem. Então vamos só começar a fazer aqui
algumas coisas. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar aqui a cor da tela. Então, eu vou colocar aqui usando o método Fill, ou a função Fill, e a gente vai colocar aqui a cor branca. Fica mais interessante, não vai mudar muita coisa. Eu vou rodar aqui direto usando o atalho aqui do VS Code, Ctrl F5 se você tiver no Windows, e aí tá aqui, ele já colocou a janela branca. Então, a primeira coisa que a gente ia fazer era isso. Uma outra coisa que a gente vai começar a fazer é desenhar os objetos do jogo. Então, lá no jogo que eu mostrei, os objetos, na verdade, eles são 2 quadradinhos, né? Então, para ficar bem simples, a gente vai usar apenas formas básicas mesmo. Então, eu vou vir aqui no Draw e a gente vai fazer o desenho. A primeira coisa que a gente vai desenhar vai ser a cabeça da cobra, né? Então, eu vou colocar aqui um Draw Build Rect. A gente vai desenhar aqui no Screen. Aqui é a posição. Vou colocar aqui, sei lá, na posição 60. A largura, vou colocar 30. E a altura, 30. E a cor, vamos colocar aqui usando o RGBA, vou colocar a cor da cobra, né, verde. Então, verde no RGB é o Red 0, Green 255, aqui 0 e aqui 255, que é o nome do outro parâmetro aqui, o Alpha. Pronto. E o Anti-Aliased a gente vai colocar True também. Vamos rodar e foi isso, ó. Já está desenhado aqui o quadradinho que vai representar a cobra. Então vamos desenhar isso aqui. Então deixa eu só colocar aqui a cobra. Em seguida a gente vai desenhar a maçã. Então a maçã vai ser também um quadradinho. Fill Rect, Screen. Vamos colocar aqui no 120. O tamanho também vai ser 30. E a cor a gente vai fazer aqui vermelho. Então 255.000. 255 e o Anti-Aliased True. Rodar e se tudo der certo, ó, apareceu aqui o quadradinho vermelho que vai representar a cobra. Então, dessa forma aqui, a gente já tem representado os objetos que a gente vai trabalhar no jogo, né? A gente só vai trabalhar com esses 2 objetos. É importante você atentar aqui para 2 coisas. A gente vai utilizar uma espécie de grid para fazer a movimentação. Então, deixa eu rodar aqui o jogo para eu tentar explicar. Então, a movimentação aqui da cobra, ela vai acontecer tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então, a cobra vai andar assim ou vai andar assim. Ela não vai andar em diagonal. E essa movimentação, normalmente, ela acontece em valores iguais. Por que que eu quero fazer isso? Quando eu estiver fazendo a movimentação aqui, vocês vão entender melhor. Eu não quero, por exemplo, que a cobra ela consiga comer, né, a maçã e ela tocar numa região aqui só um pedaço. Então ela vai ter que ser inteira. Então por isso que a movimentação ela vai ter que acontecer como se fosse um grid. Então imagina que essa nossa tela é um grid e a gente precisa dividir esse grid de forma que a movimentação ela seja uniforme. Então por isso que eu comentei que esse tamanho aqui ele é importante. Então eu estou usando aqui um múltiplo de 30. Como eu defini os meus 2 objetos como tendo o valor 30, eu vou querer que o tamanho da tela ele seja um múltiplo de 30, para que eu consiga fazer essa movimentação de uma maneira consistente. Claro, isso vai afetar também a posição onde você vai colocar os objetos. Porque, por exemplo, se eu colocar aqui na posição 62, então isso já vai afetar a minha movimentação, que eu vou andar ali em múltiplos não mais de 30. Então isso vai ocasionar um movimento que não vai ficar uniforme dentro do grid. Então só esse detalhe. A gente vai, quando a gente for fazer, desenvolver aqui o jogo com mais detalhe, a gente vai entender isso melhor. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de fazer uma pequena refatoração aqui para deixar o jogo um pouco mais flexível. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar alguns objetos e algumas variáveis aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável aqui para armazenar o tamanho do meu grid, o grid size. Na verdade não é o tamanho do grid, é o tamanho de cada célula do grid, né? Porque o tamanho do grid vai ser 600 por 600, mas é o tamanho da célula. Então eu vou colocar aqui como sendo
30, né? Esse valor vai ser uma base para gente. Em seguida, a gente vai criar aqui uma struct para abstrair esses objetos. Então, eu vou criar aqui, eu vou chamar de sprite. Esse é um nome bem comum em jogos. Então, sprite é qualquer objeto que você tenha na sua tela. Então, eu vou criar aqui uma struct que vai representar todas as minhas sprites. E em termos de atributos, eu vou colocar aqui o X e o Y, que vai ser do tipo float 32. E eu vou colocar também uma cor, para a gente conseguir definir a cor desse sprite, desse objeto sprite. E aí agora, lá no meu jogo, eu vou querer passar como parâmetro aqui os meus sprites. Então, eu vou ter o meu snake. Eu vou colocar aqui como sendo um ponteiro, porque eu vou precisar alterar algumas propriedades. Por exemplo, quando eu estiver movendo, então é importante que seja um ponteiro. E eu vou ter também aqui a maçã. Eu estou colocando em inglês aqui. Provavelmente em algum momento eu vou fazer alguma mistureba aí, mas vocês relevem, né? Então, vou colocar em inglês aqui, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Então, vou criar ali minhas duas sprites e eu vou passar aqui no momento da inicialização do jogo. Vou mudar isso aqui, vou colocar Snake Game e eu vou criar aqui os dois objetos. Então, eu vou criar o Snake, eu vou já criar aqui como ponteiro, vai ser uma sprite, a posição 60, 60 e a cor, vou até copiar aqui, e a cor da cobra. E em seguida eu vou criar aqui a Apple, copiar aqui também, vai ser 120 e aqui vermelho. Então, com isso eu criei os dois objetos. Bom, agora eu preciso desenhar esses objetos. Eu poderia pegar, por exemplo, aqui, ó, pegar g.apple, snake.x. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou criar aqui, na estrutura do sprite, eu vou criar uma função que vai se desenhar. Então, o meu sprite, ele vai saber se desenhar. Eu vou colocar aqui, ó, draw. Eu vou colocar minúsculo mesmo, porque eu não vou criar outros arquivos, outros pacotes. Então, eu vou deixar tudo aqui no main para ficar mais fácil. Não é um jogo muito longo, então acho que não vai ter problema. Aqui eu vou receber a screen também, que é onde eu vou desenhar. Isso aqui vai ser do tipo Ebiten Image. E aí, na hora de desenhar o sprite, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o vector, draw fill rect. E aqui eu vou pegar, ó, o S, X, o S, Y. O tamanho, né? A largura vai ser o meu grid size. Eu esqueci de colocar aqui que é um float 32. Só para precisar fazer essa conversão aqui. Grid size. A altura também vai ser a altura do grid size. Aqui vai ser a cor. E aqui eu vou passar true. Isso. Eu esqueci alguma coisa. Faltou o screen aqui, né? Que é onde eu vou desenhar. Pronto, então cada sprite ela vai saber se desenhar. Então aqui, ao invés de eu chamar o draw fill rect aqui, eu vou simplesmente chamar g.snake.draw e vou passar aqui o screen. Do mesmo jeito, g.apple.draw e vou passar o screen. Então, com isso aqui, a gente vai conseguir ter o mesmo resultado, claro. Faltou passar aqui como parâmetro. Então, deixa eu passar aqui Snake. Eu vou declarar aqui o nome para ficar melhor de visualizar. E agora só. Então, o mesmo resultado. Porém, agora a gente está com esses objetos criados de uma maneira mais programática ali. Palavra ideal ali. Mas de uma maneira mais organizada, né? Então, eu consigo deixar aqui, por exemplo, o meu draw um pouco mais enxuto. Então, é isso. Eu acho que eu vou parar por aqui para os vídeos não ficarem muito longos, embora esse vídeo seja um vídeo mais introdutório, então a gente acabou perdendo, entre aspas, um pouco de tempo aqui explicando alguns conceitos. Eu gosto de fazer vídeos assim. Eu sei que para quem já está com nível um pouco mais avançado, fica um pouco cansativo ali, né? Mas bota no 2x aí e segue a vida que dá certo. E aí, quem ainda tá mais iniciante, vai conseguir acompanhar também ali de uma maneira mais suave. Então, vou parar por aqui. E aí, no próximo vídeo, a gente continua fazendo os próximos passos aqui do jogo. Beleza? Bom, então, espero que vocês gostem bastante dessa série. Eu me diverti bastante aprendendo sobre a Ebiten, estudando, né, sobre desenvolvimento de jogos. Então, espero que você também possa curtir bastante. Então, se está gostando, vai deixando o like. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho aí para receber notificação dos próximos vídeos. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!